Muito bem, vamos lá, seguindo em frente. Olha, eu não posso ficar sem dar um pitaco nessa bobagem que ele acaba de dizer que o Lula fez isso para aparecer em todas as televisões. Gente, isso é uma bobagem sem tamanho, porque o Lula já está em todas as televisões todos os dias. Seja para falar bem, para falar mal, ele está direto nas televisões. Então, ele poderia ter, acho eu, que foi muito infeliz seguindo nessa linha, né? Quanto ao rebaixamento da escola, veja só como é que são as coisas, né? O que será que seria dito se essa escola que homenageou o presidente da República tivesse ganho o Carnaval do Rio de Janeiro? Qual seria a fala sobre isso? No entanto, a gente tem o contrário disso, né? A escola acabou sendo rebaixada. E aí foi rebaixada pelo quê? Bom, segundo os analistas, né, como é que chama, os jurados, né, há uma série de fatores que são analisados ali, né, mas é muito fácil para a internet, né, já sacramentar como uma desforra ou uma retaliação, digamos assim, a uma eventual candidatura à reeleição do presidente Lula, né? É isso que eu acho. Posso só complementar o que você está dizendo? Pode começar você, inclusive, com a análise. Pode ir. Essa questão que o Marsiglia está colocando sobre o rebaixamento não é o fato da escola. É uma hipótese que está surgindo. O Lula e todo o governo dele está acompanhando pesquisa e sabe que a tendência é que cada dia que passa piore mais a preferência do eleitor em relação às eleições. Então, a esquerda está criando uma narrativa. E assim, todos sabem, ninguém é inocente, que essa escola fez uma propaganda antecipada. Então, ali foi uma propaganda antecipada e o ator, quando ele diz assim, olha, o Lula sabia, ele me escolheu, isso é uma declaração clara de que é uma propaganda antecipada. Só é você colocar agora o Bolsonaro ao invés do Lula que você vai reconhecer que a propaganda antecipada existe. O governo sabe disso. O governo sabe que pode, de fato, se tornar inelegível. O presidente do TSE, esse ano, são pessoas que têm uma coerência maior em relação ao comando do TSE. Então, nesse caso, Cícero, o que ele está dizendo é isso. Há possibilidade, não é de fato, entendeu? Possa ser que sim, possa ser que não. Eu não questionei, Josinelli, acho que você está equivocado. Eu não questionei o comentário dele. Não, mas eu te entendi, eu não estou te criticando. Eu estou colocando assim, que a fala do Marsiglia é essa. Ele está dizendo assim, ó, como o governo já está prevendo um rebaixamento, então eles já estão achando a narrativa para isso, o enredo para isso. Já que nós vamos ficar fora, vamos perder a eleição, Lula vamos partir para a inelegibilidade, essa é a palavra, e cria-se uma narrativa igual aconteceu na época da Dilma, e vão dizer golpe, 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 injustiça, 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 porque, na verdade, eles sabem que cometeram o crime, realmente uma propaganda antecipada, o governo está ciente do que fez, e fez de propósito mesmo, porque está vendo que vai perder as eleições e está criando já uma narrativa para um futuro próximo. É isso que o Marsiglia está dizendo. Muito bem, Zezinho, sua vez. Tutorial uma lavada. Você faltou o vídeo aí do Sargento Faú, que Cícero não botou. Não sei se botou o vídeo. O vídeo é porque hoje, entendeu? Eu estou de alma lavada, tenho que comemorar. O povo brasileiro, que vergonha. Olha, o problema é que Lula, ele se confia no suporte que ele tem do STF. Por isso que ele não está nem aí. Parte aí da maneira... Se o TSE, na hora que chegar... na hora que ele registrar, é claro, a candidatura dele, Lula estará inelegível. Não tem como, ele cometeu crime. O seu Cícero foi 78 minutos numa transmissão da TV aberta, que todos nós sabemos, o tempo todo lá, falando de anistia, falando, já que era uma homenagem para Lula, era 13 dias, 13 noites. Peraí, se isso não é o que Marsiglia fundamentou, é bem fundamentado. Chama-se propaganda antecipada, era um comício que ele fez, e outra saiu lá, ele ficou até o final para dizer que, como é que se diz, para falar com as outras escolas, saiu lá com aquela roupa branca lá, parecendo o Zé Pilintra lá, né? Lula parecia um Zé Pilintra lá na avenida, com aquela roupa toda branca, entendeu? Então, descaradamente,
Foi descarado o que aconteceu, entendeu? Eles não têm... E outra coisa, a Embratur, desde 1997, que ela não patrocina nenhuma escola de samba. Agora, esse ano, porque tem a homenagem de Lula, ele botou 12 milhões. Depois de, olha quantos anos, de 97, e quando ele patrocinou, foi 187 mil. 187 mil. Se fosse corrigido os anos todos, daria 800 mil reais. E o que a gente está vendo hoje, que a Embratur, depois desses anos todos, patrocina, vou botar todas as escolas de samba, mas olha, é dinheiro público, descaradamente, fazendo propaganda política, fazendo comício para Lula, e Lula lá deitou e rolou 78 minutos, colocou Bolsonaro de bozo, colocou uma ala de anistia. Se era uma homenagem para ele, para quê? E a Janja, está aí o Paulo Vieira falou que foi convidado por Lula, por Janja. Janja foi atrás de captação de recurso. Pô, por favor, se isso não é propaganda política, e cadê a paridade de armas? Isso é paridade de armas? Isso se chama-se inegibilidade. Se o TSE usar o que usaram, o que fizeram com o Bolsonaro, é muito pior. E está aí, as redes, está aí, todos eles condenaram. Pessoa, a OAB do Rio de Janeiro, todo mundo está condenando. Que vergonha, foi um tiro no pé. Entendeu? Agora, se ele está querendo, porque eu sempre falei que Lula nunca quis ser candidato, que ele não quer colocar essa derrota na história dele, mais uma, entendeu? E ele quer fugir do enfrentamento, porque ele está derretendo, Flávio está crescendo. Então, o que a gente está vendo é isso. Agora, quem viver, verá. Eu acredito que Lula, se usar, e a Carmen Lúcia, ela deixou o recado. Se o TSE fazer um julgamento técnico, Lula está inelegível, Lula não participa das eleições. Isso é fato.